aprendendo com os erros de Gease. Diga comigo, aprendendo com os erros de Gease. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 27, está escrito: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A Bíblia diz que nos dias do profeta Eliseu havia um certo homem com o nome de Naamã, e esse homem era comandante do exército da Síria. Era um homem muito respeitado pelo rei da Síria, porque ele havia dado muitas vitórias ao seu país. Mas este homem, apesar de ser um tipo de um general, ser poderoso, ter dinheiro e ter posição social, ele sofria de uma terrível doença na pele, que é chamado lepra, mas segundo os estudiosos, essa lepra era um tipo de lepra, uma doença que era contagiosa, que ela era transmitida, não era transmissível. E a Bíblia, ela diz que uma certa vez saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e na verdade houve aquela batalha da Síria com Israel e levaram preso uma menina que ficou servindo a mulher de Naamã. Então aquela menina, que era israelita, podemos dizer crente, não é assim? Percebendo a doença que havia no seu senhor, ela disse para a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, quando toma conhecimento, ele notifica ao rei da Síria o que aquela menina que estava trabalhando na sua casa, ela havia dito. Então o rei da Síria, ele envia uma carta para o rei de Israel, e na verdade Naamã vai até ele levando a carta, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E quando o rei de Israel, ele lê essa carta, ele protesta, rasga suas vestes e diz: sou eu Deus, para matar e para vivificar, que este envia a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, ele se sentiu insultado e entendia que havia um desejo do rei da Síria provocar uma briga, uma confusão. Mas a Bíblia diz que aquela notícia, ela chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, homem de Deus. E diz a Bíblia que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã foi com seus cavalos, seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu, diz a Bíblia, lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Naamã, segundo o texto sagrado, ele fica indignado e zangado, porque quem é autoridade quer ser e deseja ser respeitado. E Eliseu, ele nem aparece, ele manda uma mensagem, um mensageiro, e então ele diz: eis que eu dizia comigo, disse Naamã, certamente ele sairá, ele vai sair, vai me atender, porque eu sou um general. Ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então ele disse assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Mas a Bíblia diz que os servos, os súditos que trabalhavam para Naamã, lhe disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa porventura grande ou difícil, não a farias? Quanto mais dizendo apenas: lava-te e ficarás purificado. E Naamã resolve ouvir, e desceu e mergulhou do Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Quem crê que Deus é o mesmo aqui? Glória a Deus. Aí ele volta, Naamã volta com a sua comitiva, né? E se coloca diante do profeta e diz: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: viva o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas Eliseu recusou receber os presentes. Glória a Deus, não é? E diz a Bíblia que disse Naamã: seja assim, contudo, dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Porque havia a cultura religiosa, que um Deus só poderia ser adorado na sua terra. Por isso que ele pede terra de Israel para levar para a Síria, porque ele ia agora adorar o Deus de Israel, e tinha que ser a terra do Deus. Veja aí, nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, o seu servo. E disse Eliseu: vai em paz. Aí veja, aprendendo com os erros de Gease. E nós vamos observar aqui algumas lições que a gente pode aprender com os erros de Gease. No versículo 20, a história prossegue, não é? Naamã, ele recebe sua cura, ele retorna, mas o episódio ainda fica rendendo. Porque a Bíblia diz, no versículo 20, que então Gease, que era servo de Eliseu, chamado moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém,
tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Veja bem aí. Uma lição que a gente pode extrair desse texto sagrado é que a gente precisa ter cuidado para que a gente nunca venha abandonar a Deus e os seus princípios por causa das coisas materiais. Foi o que Geazi ele fez. Ele preferiu ir em busca do dinheiro. Porque ali ele ficou perturbado, preocupado, porque Eliseu não recebeu. E então ele resolve abandonar a Deus, abandonar os princípios, por causa de coisas materiais. E preferiu ir em busca do dinheiro. Esse tipo de comportamento a gente não deve aprender. No versículo 21 e 22, ele prossegue com o seu intento. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Veja o que Geazi diz: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Veja bem, o primeiro erro de Geazi foi abandonar a Deus e os seus princípios e preferir ir em busca do dinheiro. Um segundo erro de Geazi foi calúnia. Ele caluniou o profeta Eliseu. Então nunca calunie ninguém. Geazi tirou da mente de Naamã a boa impressão que ele tinha do profeta Eliseu. Que a impressão que Eliseu deixou para Naamã foi que ele curava sem cobrar. E ele quis dar o dinheiro, dar a soma de dinheiro, os valores, como quem estava pagando por aquela cura. Mas Eliseu, ele rejeitou, ele insistiu, mas Eliseu rejeitou. E Geazi, se aproveitando de ser servo de Eliseu, trabalhar com ele e gozar de prestígio e de confiança, ele abusou, ele se utilizou da confiança e usou o nome de Eliseu e colocou palavras na boca de Eliseu que Eliseu não tinha falado. A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente tem amizade. Porque, irmão, uma pessoa, irmão, que sempre entra na sua casa e a cidade sabe que há uma afinidade entre aquela pessoa e você, no dia que ela criar uma história sua, todo mundo vai acreditar. Porque diz assim: mas ela vive dentro da casa dele. Ele vive dentro da casa dela. Então, Naamã, com toda a sua capacidade, né, podemos dizer assim, capacidade de guerra, né, um homem preparado, um homem com o seu discernimento de batalha, nem desconfiou que Geazi estava levantando um falso. Ele acreditou. Então, vamos guardar essa lição para nós. Nunca caluniei ninguém. Está ouvindo?
Porque Geazi tirou da mente de Naamã a boa impressão que ele tinha de Eliseu, que Eliseu curava sem cobrar. Ouça com atenção, versículo 23 e 24. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, e instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Após ele receber, não é? Ele receber aqueles valores, não é? Em peças. Após receber, a Bíblia diz que a gente vê pelo volume, que era um volume grande, que o próprio Geazi precisou de ajuda para conduzir. Era um somatório que, na verdade, estaria já realizando um sonho de Geazi, ser rico. A vontade de ser rico. O somatório daquilo que ele recebeu. Agora, a Bíblia diz aqui, mostra que ele guardou a prova do crime na sua casa. Veja o que diz aqui no versículo 24. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Esta aqui era a casa dele, viu? Não era a casa do profeta Eliseu, que ele vivia ali com ele. Não, foi a casa dele. Veja. Então ele pega a prova do crime e coloca na sua casa. Então isso traz uma lição para nós, que nós que somos pais de família, nós devemos ter cuidado para não envolver a nossa família nos nossos malfeitos. Ele vai e coloca em casa. Então, quando ele coloca em casa aquilo, que não era pouca coisa, claro que surgiu as interrogações e as perguntas, não é? O que é isso? De onde veio isso? Então ele envolve a família. Glória a Deus. E a gente precisa pensar seriamente nisso. E aprender essas lições. Não envolva a sua família no mal feito. E a família, irmão, nenhuma filha, por mais que seja obediente o pai ou a mãe, tem a obrigação de acobertar aquilo que Deus não acoberta. Amém? Bem, papai, bem, mamãe, eu sou obediente, mas isso não dá. A mesma coisa é a esposa. E a mesma coisa também é o esposo. Hoje a gente está vendo um tempo, irmão, de muitas vidas estragadas e filhos estragados. Por quê? Porque quantos filhos que foram necessários, pastores, chamar a atenção, não é? Puxar assim nos carretéis, porque houve uma necessidade, e quando chegou em casa, o pai ou a mãe, em vez de virar a ponta do prego, se junta e fica contra o pastor. E defende o pecado, dizendo, mas assim, por que ele não vê o filho de fulano? Por que ele não vê? Ele nem percebe que ele está defendendo um pecado, estragando sua família. E quando a gente lê esse texto, a gente vai percebendo pelas inferências, apesar dele não falar esses pormenores que eu estou falando, mas a gente vai perceber que a família foi envolvida.
E é uma responsabilidade muito grande ser pai, ser mãe e realmente responder por uma família. Eu falo de pessoas crentes principalmente, não é? Família cristã. Porque a responsabilidade de ensinar o caminho que se deve seguir está com o pai, está com a mãe, quando os dois são cristãos. Então, ele guardou a prova do crime na sua casa, acredito que provisoriamente deixou em casa, até que ia ver aonde ir, para onde ia levar. Mas agora, um sonho da vida dele, que ele era cobiçoso, foi a cobiça que fez isso, estava no momento realizado. Ele agora era uma pessoa rica. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. Veja bem, era um homem que andava com o profeta Eliseu. Ele traiu o seu Senhor. Era um homem que viu os milagres, não é, que Deus operava através do profeta Eliseu. Mas ele tinha o seu ponto fraco, como todos têm pontos fracos, e não vigiou. Guardou a prova do crime na sua casa, terminando assim envolvendo a sua família. Veja, o versículo 25 diz assim: então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. Depois de ele guardar, depositar em casa, ele se dirige ao profeta Eliseu e disse-lhe a Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Olha aí, um pecado dá a luz a outro pecado. Eliseu pergunta: você vem da onde? E ele diz: eu não vim de lugar algum. Em outras palavras, eu estava por aqui. Então Geazi, ele mentiu. Ele mentiu mais uma vez. Ele mentiu dizendo que Eliseu estava precisando de recursos para atender quem chegou na sua casa. E mentiu também para Eliseu, dizendo que não tinha nem saído ali daquela região. Mas o versículo 26 diz assim: porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sob o seu carro a encontrar-te? Era ocasião para tomares vestes, prata, olivais, vinhas, ovelhas e bois e servos e servas. Veja aí, dá uma olhadinha aí. Preste atenção, Deus está falando. Porventura não foi contigo o meu coração? Eliseu, ele era o representante de Deus. Deus, e de Deus ninguém se esconde. Amém? Quem tem essa certeza aqui, diga amém. De Deus ninguém se esconde. Veja, não é? Quando Eliseu diz assim: porventura não foi contigo o meu coração, quer dizer, eu não vi tudo. Era Deus dizendo: eu vejo tudo. Eu vejo o profundo e eu vejo o escondido. O nosso Deus não mudou. Aleluia. Porque alguém pode estar se apresentando como bonzinho, ou a boazinha, ou fiel, não é? E até mentindo a seu respeito, como Geazi fez. Mas um dia, aleluia, a casa vai cair.
Um dia a casa vai cair. Então, Eliseu era o representante de Deus. E Deus revelou, porque de Deus ninguém se esconde. Agora veja o versículo 27, o que é que diz? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O que foi que Eliseu ele disse para, na verdade, Geazi, esse homem que caluniou, mentiu, alimentou o seu desejo de possuir as coisas, trocou a fidelidade a Deus, o amor a Deus pelo amor às coisas materiais e à riqueza. Então, quando o profeta fala com ele e diz a ele, em outras palavras, eu vi, Deus dizendo, eu vi tudo. E a lepra de Naamã se pegará a ti. Sabe por quê, irmão? Diga assim, quem recebe o dinheiro de Naamã, recebe também a sua lepra. Tem muita gente aí que é conhecido como rico, não é? Mas a riqueza dele, ou dela, vem do dinheiro de Naamã. E quem recebe o dinheiro de Naamã, recebe também a sua lepra. A lepra de Naamã se pegará a ti. Veja, a primeira sentença que ele recebe, porque Deus é justo. Deus é justo, Ele foi o autor de tudo. Na tragédia do Jardim do Éden, vocês sabem como foi a sequência que Deus fez, não é? Deus fez a sequência com a serpente, com Adão, com Eva, quer dizer, Deus é justo. Ele não trata com injustiça. E a sentença de Deus é justa. Então foi Ele o autor, a causa, quem começou tudo. E ele disse, a lepra de Naamã se pegará a ti. Depois ele disse, que a lepra de Naamã se pegará a tua semente. Ou seja, a tua família. Isso implica dizer que as ações do pai de família, dos pais, podemos dizer assim, elas refletem nos seus descendentes. Tem muita coisa que às vezes o seu filho, o filho de alguém está passando, entendeu? Às vezes algumas dificuldades por conta de ações que você cometeu no passado. E isso é uma coisa séria, a gente precisa pensar nisso. Veja o que ele diz aqui, não é? A lepra de Naamã se pegará a ti, e a lepra de Naamã se pegará a tua família. Mas por quê? A família dele? Porque eu entendo muito bem, ele levou aquilo que era impróprio para dentro da sua casa, e o texto não diz, mas pelo que a gente entende, a família também acobertou. A família também apoiou. Não apoie o erro dentro da sua casa, meu irmão. Não apoie o erro dentro da sua casa, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Rabaxandarabacaia. Então, veio a sentença dele. A lepra de Naamã se pegará a ti, e a lepra de Naamã se pegará a tua família. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso. Tem coisa que a gente vê, irmão,
situação que a gente vê na igreja, e como pastor, às vezes a gente é chamado para orar, as pessoas pedem oração, coisa no seio da família, e que Deus nos revela que aquilo ali é consequência do pecado. Mas eu não tenho costume de dizer isso. Ó, irmã, só está passando isso porque a senhora fez isso. Não, não. Eu sempre prefiro orar e pedir a misericórdia de Deus. Glória a Deus. A compaixão de Deus. Então, Naamã, a pessoa, você não pensa, não, a vida é minha. Não, irmão, a partir do momento que você assume família, você não é mais seu, não é mais solteiro. A família para mim começa a partir do casamento. Para outros a família começa a partir de quando aparece filho. A família, ela começa a partir do casamento, porque você já assume responsabilidade com alguém e já forma um corpo só. Então, eu não posso sair por aí vivendo como eu quiser, porque que eu queira ou não, a minha família vai ser afetada. Vai ou não vai? Vai, a família é afetada. Porque se o pai de família ou a mãe de família, ela é uma pessoa de bem, ele é uma pessoa de bem, quando os filhos chegarem, vão ouvir também boas palavras a respeito dos seus pais. Glória a Deus. E muitas vezes, o que acontece? O comportamento de um pai pode fechar a porta para um filho. Às vezes o filho quer conseguir um emprego, um trabalho, é uma pessoa até boa, mas alguém diz assim, ele é até bom, mas aquele pai dele gosta de fazer uma confusão. A gente bota ele para trabalhar aqui, aí quando pensar que não, vem a confusão. Então não adianta nós, na verdade, glória a Deus, nós e a nossa família, nós somos ligados. É uma árvore que tem a sua raiz, tem o seu tronco e tem também os seus galhos. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, estamos ligados. Glória a Deus. Então o malfeito de Geazi provocou nele, ele recebeu a lepra de Naamã, e também houve essa palavra profética de maldição, que também a lepra iria para ele e para a sua semente, para a sua descendência. Então, não fique à vontade, não vamos ficar à vontade. As nossas ações podem prejudicar quem a gente ama. Amém? Veja aí, a ação de Geazi trouxe uma maldição para sua família. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, não fique à vontade. É interessante que na verdade, a gente vê que enquanto na verdade Naamã chegou doente e saiu curado, Geazi chegou bom e voltou doente. Enquanto Naamã chega diante do profeta Eliseu e sai curado, Geazi chega diante do profeta Eliseu e vai-se embora doente. Mas por conta de quê, irmão? Por conta de quê? Porque resolveu dar expansão à sua ambição, à sua cobiça. Glória a Deus. E ele se apoderou, não é verdade, daquilo que na verdade não era de direito dele. E ele mentiu, e ele envolveu o homem de Deus, e ele pagou o preço. Então nós estamos vivendo um tempo, hoje, que por se ver um tipo de uma demora
nos castigos ou no juízo de Deus, as pessoas continuam fazendo mal, ofendendo, maltratando, não é verdade? Porque a graça tem isso, a graça, ela é longânima, está entendendo? Ela deixa a coisa aí, a graça, mas a gente precisa entender que a graça nos deixa aí, mas a graça que nos deixa aí prosseguir e vivendo muitas vezes à vontade e muitos fazendo como desejam e não vê uma sentença logo de imediata, e outros também procuram entrar no mesmo caminho, mas tem uma corda. Deus está segurando na ponta da corda. Sim. Aleluia. E um dia Ele vai puxar essa corda. Aleluia. Um dia Ele vai puxar essa corda. Que foi o que aconteceu com Geazi. Ele ficou muito alegre, muito feliz. Com certeza, eu agora estou rico. Eu tenho agora muita coisa. Mas não me imaginava ele que Deus ia chamar a prestação de contas. Então, meu irmão, minha irmã, fico com essa palavra nessa noite tão importante para nós, não é? Aprenda com os erros de Geazi. Tenha cuidado, não levante calúnia de ninguém. Aleluia. Não coloque palavras na boca de alguém que alguém não falou. Aleluia. Não vá caluniar ninguém. Aleluia. Não procure deformar a imagem de uma pessoa, entendeu? Para outra. Não queira fazer isso. Um homem de bem, um profeta como Eliseu, grande homem de Deus, não é verdade? Mas aparece quem? Uma pessoa que estava do lado dele, andando com ele, não é verdade? Para mudar a impressão que Naamã tinha de Eliseu como um homem que fazia a obra de Deus, independente do dinheiro, não é verdade? Não cobrava para fazer, mas aquele que estava pertinho dele fez essa traição. Mas há poder no sangue derramado na cruz do Calvário. Por quê? Porque você levanta falso com alguém, você levanta calúnia com alguém, lá na frente Deus vai colocar você na mão desse alguém. Como fez com Geazi, colocou ele na mão de Eliseu. E Eliseu foi lá, e Eliseu ele decidiu. Deus usou o seu servo, não é? E assim como o seu servo falou, aconteceu, não é? Então leve essa palavra. Cuidado, entendeu? Cuidado. Às vezes a pessoa tem um comportamento, é um pai de família, tem um comportamento muitas vezes de não honrar os compromissos, não é? E os filhos são criados naquele ambiente, sem honrar os compromissos. Às vezes é enrolão. Porque, olha, é o seguinte, irmão, eu dou uma desculpa, no máximo a segunda, a terceira eu já não tenho desculpa, eu não posso dar. A gente tem que, não é verdade? Mas às vezes a pessoa vive no ambiente, seu filho vive no ambiente, crescendo ali, e a pessoa não é uma pessoa de assumir seus compromissos, os filhos estão crescendo ali, e eles vão aprendendo tudo aquilo ali. E às vezes vai ficar do seu jeito ou pior. Eu quero até, de uma maneira respeitosa, mas contar um exemplo, irmão. Geralmente, essas mulheres que têm uma vida livre, e quando elas são mães, elas não querem aquela vida para a filha. Elas não querem aquela vida para a filha. Então, vamos pensar seriamente, porque você pode ser uma bênção para os seus filhos, para a sua família, como pode ser uma maldição.
No caso de Gease aqui, ele terminou sendo uma maldição, porque a sentença veio sobre a família. Sobre a questão de Deus decidir fazer assim, aí você pergunta a ele quando chegar no céu, que aí só ele é quem sabe lhe responder. Aleluia, mas ele é soberano. Ele faz como quer. Ele faz onde quer. E ele faz com quem ele quer.